Olá, sejam todos muito bem-vindos ao programa Fiscais da Natureza. Hoje é um programa especial. A gente veio para Vinhedo conhecer o Thomas Sigrist. Ele é pintor naturalista, ilustrador científico e artístico de fauna e diretor da editora Aves Brasilis. Thomas, seja muito bem-vindo. Obrigado. O que é Aves Brasilis? A Aves Brasilis é uma editora que foi fundada em 2003 com a intenção de publicar livros e obras de referência sobre fauna brasileira. Porque esses temas são muito atuais e o Brasil sempre teve uma defasagem nesse sentido. E qual a importância para a população ter esse tipo de informação científica? Eu acho que a questão principal é que quando você fala em sustentabilidade, quando você fala para as pessoas da importância do meio ambiente, e a mídia tem feito muito atualmente nessas questões, fica aquela pergunta, né? Para que eu preciso defender? Para que eu preciso cuidar dessas coisas? Por que eu preciso preservar? É difícil você falar em preservação se você não conhece o que tem que ser preservado. Eu acho que o brasileiro ele não conhece a fauna, ele não conhece a flora que tem. E eu acho que a questão é a seguinte: você mostrando isso nos livros, você atrai o interesse das pessoas. Qual a importância das aves para o ecossistema, Thomas? As aves elas têm uma característica dentro do grupo animal, pelo fato de que elas são fáceis de observar. O Brasil, especificamente, é o país que tem uma das maiores riquezas de avifauna do mundo. E você tem muitas espécies de aves, mesmo em cidades, mesmo em lugares que você, teoricamente, tem problemas com poluição, trânsito, ruído. Você pode encontrar uma diversidade de aves muito grande. E é fácil você trabalhar com questões de educação ambiental quando você foca em aves. Elas, por outro lado, são animais que apaixonam as pessoas. Elas cantam, elas são bonitas, as pessoas se interessam por esse tipo de animal e existe um interesse muito grande por parte da população. Desde o tempo do Brasil colônia, né, você já tinha um índio que tinha o hábito, né, de ter animais selvagens na sua aldeia, né, e você via araras, mutuns, ainda hoje quando você vai para as aldeias, você vê que isso é uma coisa que atinge todos os grupos humanos, desde o índio que está diretamente em contato com a natureza, até aquela pessoa que tem um periquitinho num apartamento. Quer dizer, todo mundo se interessa por aves. Então eu acho que eles são um bom caminho para você tratar de assuntos de educação ambiental, de sustentabilidade. Eu acho que é um bom gancho. O que é e qual a importância de uma ilustração científica? Chega a substituir uma foto? A ilustração científica ela começou no século XVII com o Renascimento. Quando houve aquele interesse das pessoas na Europa em catalogar animais e plantas, isso desde a época do Linné, que fez o sistema de classificação dos animais, houve uma necessidade de divulgar imagens fidedignas dos animais. Imagens realmente que mostrassem a realidade e não a fantasia. A ilustração científica, ela complementa a fotografia nos dias atuais. Porém, a vantagem da ilustração científica sobre a fotografia é que ela agrega o detalhe. Você consegue mostrar detalhes que a fotografia às vezes não consegue capturar a um só tempo. Num desenho científico é importante mostrar toda a anatomia do animal ou da planta de uma única vez, por questão de espaço, para aproveitamento gráfico. Então, aquilo que uma fotografia faz em partes, o desenho científico faz em uma só sessão. Você coloca a ave na posição que você quer, né? Exatamente. Você pode fazer distorções, você pode criar modificações ou colocar ângulos que ficariam impossíveis na fotografia, e essa é uma grande vantagem quando você quer tratar de assuntos de morfologia, que é o campo principal da ilustração científica. Quais os cuidados que devem ser tomados na confecção de um desenho científico? O maior problema para um artista é que ele tem que se convencer de que ele não pode ficar imaginando coisas enquanto está desenhando, ele não pode
a liberdade artística é um pouco reprimida, porque você tem que ser fiel à realidade. Essa é a principal questão. E eu acho que todo artista que se coloca nesse ramo de ilustração científica sofre um pouco com isso. Porque você precisa, às vezes, reprimir certos traços, você precisa reprimir certas tendências, e você precisa de muito mais treino para fazer isso. Você precisa controlar um pouco a sua espontaneidade. Por outro lado, alguns aspectos da ilustração científica podem se tornar bastante artísticos. Dá para você criar o tema de fundo, a paisagem de fundo pode dar uma abertura maior nesse aspecto, então você faz um contraponto, você se segura aonde é necessário e você usa a imaginação naquela parte que é permitida dentro da ilustração. Então é preciso saber fazer essa dosagem. O que veio primeiro, o pintor naturalista ou a paixão pela natureza? Eu acho que foi a paixão pela natureza. Eu acho que eu sempre fui uma pessoa que eu tive um olhar muito atento para a fauna, para a flora. Desde criança eu gosto de andar no mato. Eu sempre procurei o primeiro contato com a natureza. Depois, em estúdio, aquela vontade de retratar aquilo que eu vi, aquela experiência que eu tive na natureza, né? Eu acho que essa foi a motivação maior. E o processo de produção de um guia de campo? Os guias de campo, eles dependem. Eu acho que você pode levar anos fazendo isso. Porque se você considerar que no Brasil, por exemplo, com aves, você tem perto de 1.800 espécies de aves. Dentro dessas espécies você tem dimorfismo sexual. Algumas espécies, o macho é diferente da fêmea. O jovem é diferente do adulto. Geograficamente, você pode ter uma ave que na Amazônia, por exemplo, ela tem uma característica. A mesma espécie na Mata Atlântica pode ter uma característica um pouco diferente. E aí você precisa ilustrar todas essas variações, porque você não sabe se a pessoa que vai estar usando o guia vai estar na Amazônia ou vai estar na Mata Atlântica. Então você precisa ter tudo isso dentro de um volume. A importância desse tipo de material é que você ajuda nas pesquisas, você consegue orientar, pelo menos de uma forma introdutória, né, as pesquisas numa determinada área. Os cientistas costumam levar esses guias para ter uma primeira orientação no campo. Depois, com a experiência que eles adquirem, eles vão meio que dominando a situação. Mas, a princípio, os guias costumam ajudar bastante. O tempo que se leva varia bastante. Pode ser de 1 até 15 anos. A Aves Brasilis criou agora um aplicativo para celular, né? Aves do Brasil Mata Atlântica. É uma forma das pessoas se interessarem mais ou esse aplicativo é para a pessoa que já está na área? Esse tipo de aplicativo ele é mais voltado para o público em geral, para chamar a atenção do jovem principalmente. E é esse público principalmente que a gente quer capturar. A gente quer capturar interesse dentro do universo dessas pessoas. A observação de pássaros pode ser considerado um turismo ecológico? Sim, a observação de aves, ela é uma atividade que se torna um hobby para a pessoa, gradualmente. O benefício que você tem com a observação de aves é enorme. Você consegue mostrar para as pessoas que muito da beleza do mundo está perto delas. Ela não precisa ir para a Europa, não precisa fazer viagens para lugares exóticos. Às vezes, num parque, numa cidade, você vai ver coisas que pertencem ao microcosmos, que você precisa só estar atento e você vai entrar dentro de um universo menor, mas muito bonito e muito acessível. Pelo contrário, a gente recebe muita visita de estrangeiros para observar as nossas aves brasileiras, né? Eles já conhecem esse benefício há muito mais tempo que a gente, né? A observação de aves começou praticamente no final do século XVIII na Europa. Já existiam observadores de aves lá. A própria criação de instrumentos ópticos como o binóculo foi de uma necessidade de pessoas que queriam observar a natureza, e não necessariamente de astrônomos. Já se conhecia a luneta que os astrônomos usavam, mas o binóculo foi inventado para melhorar a observação de animais. Onde as pessoas que estão nos assistindo, que se interessaram pelo assunto, querem um guia, um livro seu publicado, onde elas podem achar? Nós temos uma distribuição desse produto nas livrarias, nas principais livrarias do país, aí, e temos também no nosso site, www.avesbrasilis.com.br. Aves Brasilis, tudo com I, tudo com S.
Thomas, tecnicamente, como está a questão de publicação de livros no Brasil? O Brasil ainda se ressente do custo editorial muito grande, eu acho. Eu acho que graficamente, a produção gráfica de qualquer material no Brasil ainda é caro. Às vezes o mercado não consome uma tiragem grande de livros, e então o custo unitário fica um pouco pesado ainda. Mas com o apoio de leis de incentivo, como a Lei Rouanet ou Lei de Incentivo à Cultura, né, é possível que haja parceria do setor editorial, o governo federal e empresas que possam estar trabalhando juntos, né, para a produção de obras importantes para a sociedade brasileira. Acho que ciência, cultura, arte, tudo isso faz parte do interesse da sociedade, e vários segmentos podem trabalhar nessa direção. E nós temos tido algum sucesso, ou até bastante sucesso, com essas parcerias, né? E trabalhamos com várias empresas, né? No momento a gente está fazendo um livro com o suporte da Tetra Pak, que é um patrocinador que se interessou por um projeto que nós desenvolvemos para produzir um livro sobre mamíferos brasileiros. Também, no momento, estamos produzindo uma obra de referência sobre aves de Mata Atlântica, né? Com o patrocínio da Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração, que também apoiou esse projeto com o apoio da Lei de Incentivo à Cultura, do Ministério da Cultura. E temos diversos outros projetos em andamento, né, que têm apoio do governo federal e devem sair em breve por conta dessas parcerias. O que uma empresa ganha quando ela patrocina esse tipo de projeto? Eu acho que a questão maior, o interesse maior das empresas é em fomentar a produção cultural do país. E eu acho que o setor privado vê essa necessidade do setor cultural e cria uma certa simpatia por essa causa, né? Porque também isso faz parte da sustentabilidade, que é uma tendência das empresas atuais. Muito obrigada pela entrevista, Thomas. Adorei o bate-papo aqui, adorei o conteúdo. Parabéns pelos seus livros, pelas suas publicações. Boa sorte para você, e quando tiver um novo livro aí, me avise que a gente faz questão de divulgar. Eu que agradeço, obrigado a vocês, o trabalho de vocês aqui pela divulgação. Eu acho que a mídia tem um papel fundamental hoje nessas questões de sustentabilidade. E eu acho que aqui também é o caso de uma sintonia de interesses que também leva a essa questão que nós estamos falando. É importante divulgar para a sociedade todas essas ideias, todo esse esforço que é gerado na sociedade para que a gente construa um mundo melhor aí. Com certeza. Obrigada a vocês que assistiram também o programa. Quem pegou a entrevista pela metade, entra no site fiscaisdanatureza.com.br. Lá você acha essa e muitas outras entrevistas também, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.